O Paripense de hoje está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 5, de verso 4. O texto diz: Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Estamos diante do maior paradoxo do cristianismo. Poderíamos traduzir: felizes os infelizes. A concepção de que os felizes são os tristes opõe-se a tudo o que conhecemos, não é verdade? Toda a estrutura da nossa vida, a loucura pelo prazer, a busca de emoções, o tempo, o dinheiro, o entusiasmo gasto atrás de diversão e entretenimento é uma expressão do desejo do mundo de evitar o choro, a tristeza e a dor. No entanto, o que Jesus diz: felizes os tristes, consolados serão os que choram. Então, a partir desta ideia, o texto aqui é: bem-aventurado o homem que está desesperadamente entristecido pelo seu próprio pecado e indignidade. Mas que tipo de tristeza é esta que produz felicidade? A palavra usada por Jesus para chorar, no grego significa pantoutis, significa lamentar, prantear pelo morto. A palavra aponta uma profunda tristeza que toma conta de todo o ser, que não consegue esconder. Na Septuaginta, por exemplo, é a palavra que descreve o lamento de Jacó quando creu que José, seu filho, estava morto. Não se trata apenas da dor de fazer doer o coração, mas da dor que nos faz chorar. O choro revela os anseios do coração. Chorar é preciso. Muitos estão chorando nesse momento, seja por um luto, por uma dificuldade financeira, pela perda de um ente querido, de problemas conjugais. Precisamos entregar tudo o que temos a Deus, principalmente as mazelas do coração. Eu amo ler o Sermão da Montanha, ele afia o meu ser. Mas esse choro espiritual é algo que necessariamente resulta ao fato de alguém ser humilde de espírito. Esse é o resultado inevitável. Quando eu contemplo a Deus e a sua santidade, em seguida eu contemplo a vida que se espera que eu viva, então é que realmente vejo a mim mesmo, o meu total desamparo, de desesperança. Ora, isso desvenda para mim a minha qualidade de espírito. Imediatamente isso me entristece. Cumpre-me lamentar o fato que eu sou assim. As nossas lágrimas falam mais do que as nossas palavras, porque elas transbordam aquilo que está no coração. Palavras nem sempre expressam com precisão os sentimentos, mas as lágrimas têm essa capacidade. Mas este choro também produz consolo. O consolo prometido por Jesus não é sobre um choro de tristeza, de provação ou remorso. Esse choro pelo pecado cometido. Quando choramos pelo pecado, nós somos consolados. É sobre isso que o texto se refere. O consolo apresentado por Jesus é para aqueles que reconhecem e que militam contra a carne. Todo homem precisa despir-se de si mesmo. Isso envolve muita coragem. Não é sobre força, mas começa com transparência. E quando a mantemos, nós fortalecemos a nossa essência. Quando ofendemos a Deus com nossos pecados e choramos em arrependimento, o Senhor promete consolar cada servo fiel. O choro pelo pecado é uma evidência dos filhos de Deus, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que ninguém traz por pesar, mas a tristeza do mundo produz morte, como está no segundo livro de Coríntios, capítulo 7, verso 10. Então, é preciso lutar com todas as forças para ganhar a coroa da vida. Paulo dizia: miserável homem que sou,
quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Então ele dizia, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Romanos 7, verso 24. Isso me lembra as palavras de Wesley, quando ele dizia, quanto mais crescemos na graça, mais ganhamos consciência da perversidade do nosso coração. Então, quanto mais avançamos no conhecimento e no amor de Deus, por meio de Jesus, mais discernimos a nossa alienação a dele. Por intermédio das palavras e ações de Jesus, nós ganhamos a consciência da inimizade que reside na nossa mente carnal. Então a gente vê a necessidade de sermos inteiramente renovados na justiça e na santidade. Sabe, o choro pelo pecado, ele também produz alegria. O choro pelo pecado é o caminho da verdadeira alegria. O choro pelo pecado, ele previne o choro no inferno. O inferno é um lugar de choro e ranger de dentes, como está em Mateus 8,12. Mas agora, Deus recolhe as nossas lágrimas, o seu odre. Agora Jesus diz, ai de vós, os que agora rides, porque é a vez de lamentar e chorar. Em Lucas 6,25. Agora as lágrimas são bem-aventuradas. Agora é o tempo certo de chorar pelo pecado. Agora o choro é como a chuva da primavera. Mas se não chorarmos agora, iremos chorar mais tarde. É melhor derramar lágrimas de arrependimento do que lágrimas de desespero. Aquele que chora agora é bem-aventurado. Aquele que chora no inferno é amaldiçoado. Aquele que destampa as feridas da alma e chora pelo pecado, livra a alma da morte eterna. Aqueles que reconhecem os pecados de modo superficial, eles refletem o tipo de arrependimento expressado por Esaú, um falso arrependimento. Uma pessoa verdadeiramente piedosa chora não somente pela perda dos entes queridos ou pela própria saúde, mas também aqueles que reconhecem os pecados de modo superficial refletem o tipo de arrependimento expressado por Esaú, o falso arrependimento. Uma pessoa verdadeiramente piedosa chora não somente pela perda de entes queridos ou pela própria saúde, mas também por seus pecados diante de Deus. Somos todos chamados ao arrependimento. Em Cristo estão todas as respostas que precisamos para viver uma vida abundante. O texto diz, eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim. Apocalipse 22:13. Então, pare e pense. Quando nosso Senhor diz, bem-aventurados os que choram, a bênção não está no choro, mas no consolo. O consolo que o povo de Deus pode esperar, em parte agora e de modo completo, no dia final, é aquele mencionado em Apocalipse. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais tristeza, morte, nem choro, nem dor. Todas estas coisas passarão para sempre. Que Deus te abençoe.